Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB. Hoje nós iremos terminar a ideia do helenismo. Vamos fechar hoje com as consequências do helenismo, tá ok? Essa é a aula de hoje. Então, na aula anterior, a gente falou basicamente o que foi o helenismo, o porquê que ele aconteceu e as consequências no sentido histórico disso, que ele vai até a época que Roma conquista lá os territórios. Beleza. Nós falamos também que houve misturas culturais que estavam acontecendo e também a gente falou sobre a influência dos sofistas para a construção do que seria o futuro helenismo, tá ok? Foi isso que a gente falou na aula anterior. Hoje nós vamos falar sobre as consequências do helenismo. Esses são os tópicos de hoje. Vamos falar primeiro sobre as consequências do período helenístico. Porque as pessoas acreditam... Isso aqui é uma coisa que a gente precisa refletir sobre essa questão de consequências, porque as pessoas pensam que não existem consequências para as coisas que elas fazem. Isso vem da irresponsabilidade, uma vez dada pela ciência, outras vezes dada pela religião. A irresponsabilidade ela é dada por esses dois modos. É como se fosse um reforço para você ser um ignorante que não pensa nas consequências das coisas que você faz. Mas tudo tem consequências, como vocês vão ver aqui. A gente vai ter o fim da polis. Esse daqui começou com Protágoras e os sofistas. Esse fim, a ideia cosmopolita, começou nessa época e foi se desenvolvendo. Teve freios com Sócrates e Platão, mas depois que eles morreram, aí Aristóteles já foi aquele mais ou menos, se trancou dentro da colmeia e deixou os caras livres, de boa. Aí aconteceu o quê? Que a polis foi destruída. A ideia sociopolítica de polis foi totalmente dizimada conforme o helenismo foi crescendo. Então aqui a gente tem a ideia de que a polis é toda a Grécia, não só as cidades-estados. Começou a se ter essa ideia de cosmovisão, liderada, é claro, por Alexandre, cara. Você acha que Alexandre queria o que com o helenismo? Ele queria se tornar o imperador da Grécia, meu caro colega. Agora você consegue entender, tipo, a fusão do que eu estou falando em ciência política, que é a aula de amanhã, com a filosofia. Você pode ver que as duas estão conversando, as aulas, elas estão conversando, uma vez que o que eu estou dizendo na aula de política é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Alexandre Grande não queria ajudar ninguém, ele queria ser o imperador da Grécia. Tá aí porque ele difundiu o helenismo, cara. Vamos todos nos unir, meus amigos de cidades e estados. Não existe mais polis. A polis é o coração da Grécia. Todos nós vamos nos unir. Aquelas palavras bonitas, criança chorando, uma mulher dizendo, pense nas criancinhas. É isso. E é Alexandre Magno. É Alexandre Magno aqui, não é Alexandre de Moraes não, tá? Antes de tudo aqui. Aí depois que ele foi pro inferno, aí Alexandre Magno morreu. Aí vai ter a divisão dos feudos. Como ele destruiu a polis, não existia mais aquele sentimento de cidade-estado no pessoal lá. Aí a única coisa que sobrou foi feudos. E um dos caras que pegou, que vai ser importante no desenrolar dessas histórias aqui, principalmente nos próximos episódios, é Ptolomeu. Ptolomeu foi um dos caras que pegou um feudo lá depois que Alexandre morreu. Pegou o feudo lá dele lá no Egito. E ele vai ser muito importante para o que a gente vai falar sobre a revolução científica que teve lá. Foi uma mini revolução científica com Alexandria. Enfim, a gente vai chegar lá. Então criou os semifeudinhos, que é a divisão lá que eles fizeram. Existem várias divisões, mas a mais importante é a de Ptolomeu, que vai ser a continuação disso aqui. E teve o fim da República. Outro ponto interessante. A República morreu. Eles tinham uma república estruturada, mais ou menos estruturada, né? E um modelo mais ou menos de democracia. Nós estamos falando aqui sobre duas coisas: forma de governo e forma de Estado. Amanhã, na aula de ciência política, eu vou falar sobre a diferença das duas, que a gente vai falar sobre a teoria positiva, e eu já vou introduzir vocês a essa ideia de forma de governo e forma de Estado. Então,
A república morreu, passou o rodo, acabou-se. Agora é uma ideia de monarquia meio mal feita. A monarquia tal lá, estava começando um projeto de monarquia mal feito. Ainda era uma monarquia dividida para uns cabas lá, que era o feudalismo na verdade. Os reizinhos tinham uns feudinhos lá tal. Ainda não era o absolutismo fudido de Estado. Isso aqui era um projetinho de absolutismo ainda. Aí eu levanto a questão: a Polis morreu ou ela foi assassinada? Eis a grande questão. Como eu já disse, já essa ideia de cosmopolita começou com os sofistas, que eles não tinham caso. Era tipo, eu não tinha casa, não tenho teto, se você me paga é porque gosta. Era desse jeito o Protágoras. Chegou lá, vamos destruir essa porra de Polis, mano. Ele começou com isso. Sócrates e Platão tentaram fazer de tudo para destruir essa ideia. Platão fez a obra dele, a República, só que teve, no final das contas, os dois bateram de frente e Aristóteles decidiu se acovardar. Essa foi a ideia. Se acovardou e misturou as ciências dele em duas. Deixou o povo na ignorância e só privilegiou alguns. E aconteceu o quê? Quando você tem uma massa de gados que não recebem, que não saem da ignorância, isso aqui é uma das minhas maiores críticas a até mesmo as ciências ocultas e as sociedades secretas. Essa é a minha maior crítica a elas, porque quando você faz uma massa ignorante e só privilegia alguns, uma hora ou outra essa massa ignorante vai ser manobrada contra você mesmo, e vai ser muito pior, porque você quer defender uma coisa e acaba destruindo outra. E foi o que aconteceu aqui. Aristóteles, não, vou fazer um negócio esotérico aqui só pra cara foda, não sei o que tal. Aí o povo lá, gadão, chegou um bicho populista. E aí, mano, vamos destruir essa porra aí, mano. Acabou tudo, é isso que acontece, mano. Parabéns. Super inteligente. É por isso que eu sempre digo, a ignorância deve ser combatida. Não só deve ser combatido, como também a idolatria e o fanatismo. Eles precisam ser combatidos e as pessoas precisam ter responsabilidade por aquilo que elas fazem. Não só chegar e dizer que você é ruim por natureza, ou então que é a minha genética que faz eu fazer as coisas. É o caralho. Você é responsável e acabou. Enquanto não vê isso, a humanidade sempre vai ser a mesma bosta. Sempre vai ser a mesma massa ignorante. E aqui nós temos mais consequências disso daí. Vamos lá. Nós temos as monarquias helenísticas, como eu disse para vocês lá do Ptolomeu, que é um deles. Cidadão mais gadoso, que vai virar súdito. E nós vamos ter um aprimoramento também do conhecimento técnico, ao invés do conhecimento moral e ético. Isso começou a acontecer uma vez que Sócrates e Platão eram os caras que faziam essa mudança. Olha, vamos ter mais ética. Galera, vamos refletir sobre a ética. Vamos ser, nem seria a ideia ser, mas você tentar o dever ser ético, moral. Vamos fazer isso para quem sabe a gente consiga fazer algo bom. Eles eram os caras que diziam isso. Vamos deixar de ser ignorante, porque o mal é a ignorância do ser humano. Eles tentavam fazer isso daí, mas depois que eles morreram, acabou, mano. Aí o que tomou lugar? Ganhou lugar as lojas de ofício, que eram as profissões. Elas ganharam muito poder no período helenístico. Então o período helenístico foi uma introdução à prática. Então não foi tão ruim assim. Não tem coisa ruim de verdade. Houve uma mudança de patamar, vamos dizer assim. Vamos dizer que eles se tornaram mais práticos. Se tornaram pessoas mais práticas e menos teóricas, como a gente via no começo da filosofia. Então teve esse conhecimento técnico, coisas rápidas, que sejam para se utilizar em detrimento das reflexões, vamos dizer assim. E com isso, quando a gente vê que o conhecimento técnico estava ganhando mais poder do que a reflexão, a gente vai ter filosofias mais voltadas a problemas mais cotidianos, obviamente. E a gente vai ver isso refletido na administração. A nova, vamos dizer assim, a Grécia 2.0, no período helenístico, ela era desenvolvida até de uma forma diferente. Porque aqui a gente tem a administração na forma privada, feita pelos mercenários e os profissionais técnicos. Então a gente vê que a ideia dos
profissionais, do profissionalismo e a técnica ganhando bastante força por causa do valor laborativo. Então a gente vê que as pessoas precisavam trabalhar nessa época. Então o conhecimento técnico ele ficou extremamente valorizado. Então as pessoas não queriam mais saber de ética, caralho. Elas queriam saber de trabalhar, de comer, de fazer um monte de coisas. E é lógico que isso vai trazer problemas mais cotidianos. Enquanto a administração pública, a gente vai ter os funças e os soldados, que são os funcionários públicos, tá certo? Funça é a mesma coisa de funcionário público. E os soldados. Então aqui, essas são as classes que temos nesse período. Ou você é funça, ou você é soldado, ou você é mercenário, ou é técnico. Se não for disso daqui, meu amigo, você tá fudido. A menos você pode ser um profissional técnico sofista. Aí dá certo. Mas até isso precisa ser um profissional técnico. Então aqui a gente vê que o negócio era fudido mesmo. Essa época já não dava mais para ser que nem na época de Sócrates lá, que ficava refletindo lá de boa. E isso eu já falei nas aulas do Ouroboros sobre a questão de oportunidade. Também manual dos relacionamentos, eu falei, oportunidade. Onde existe uma oportunidade, os caras vão lá em cima. Que nem urubu, mano. E é isso que estava acontecendo. Vamos falar sobre outras reações também que estavam acontecendo, mas agora a gente vai falar sobre as reações no povo. Existia movimentos minoritários. Conforme foi gerando toda essa ideia de tipo não se pensar mais, ser mais prático, vai tornando uma zoeira fodida que vai gerando pessoas que apenas existem. Antigamente, quando era polis, as pessoas tinham uma participação maior na vida pública nessa época. Tanto que era uma frescura do cacete pra tu ser cidadão naquela porra. Mano. Tanto em Roma quanto na Grécia era uma frescura da porra, mano, pra você ganhar cidadania, cara. E conforme acabou a cidadania, acabou tipo a ideia de que eles existem. Tipo, mano, a pessoa só existe, tá ligado? Aquele cara que as pessoas nem sabem que ele existe. Começou a surgir muita gente que só existe, cara, no meio disso daí. Não tem participação política, não tem porra nenhuma, só tá lá. E muitas vezes ele não gosta. E isso é interessante porque as pessoas nessa época começaram a parar de gostar de política. Ou era avesso à política, ou não ligava à política. Então você vê como uma coisa puxa a outra. Vocês estão conseguindo entender que um efeito lá daquele desgraça do Alexandre Magno desencadeou tantas zoeiras fodidas que nem ele, eu acho que ele morreu sem saber tanto de merda que ele fez. E gerou também, outro interessante é que não só gerou coisas ruins, mas também gerou coisas boas, pra você ver como é que as merdas vai saindo, às vezes pode até sair coisa boa das merdas. Mas não é só por causa disso que você tem que fazer merda, cara. Então aqui a gente vê uma divisão clara, onde a política e o Estado, eles vão deixando de lado o povo nessa época e vão sendo domínio apenas de reis e a classe política, que era a classe que fazia a administração lá. Aí nós temos também a perda da identidade cultural. O povo já não se via representado daquilo, nem culturalmente se via representado. Parece muito com o momento que a gente vê hoje. Muita gente não se vê representado. E era o que estava acontecendo. Tá vendo como estudar história ensina a gente a ver quando o povo estagna, o que acontece? Tá acontecendo a mesma coisa. E em consequência disso, quando nós temos perda da identidade, nós nos tornamos pessoas mais rasas. E era o que estava acontecendo com as pessoas. Elas estavam perdendo a profundidade da ética e da moral também. Com o favorecimento, em consequência também, o favorecimento da ciência também aconteceu, em detrimento a isso. Tanto que o campo filosófico ele sofreu uma perda, mas não foi uma perda tão significativa assim. Só que ele perdeu. A ciência ela ganhou mais poder nessa época. E foi o ápice da sociedade helenística na época de Alexandria, que foi o surgimento da Alexandria que a gente vai falar nos próximos episódios. Tinha filósofo, cara. Lá tinha filósofo lá. Tanto que o cientista era considerado um filósofo, pô. Mas a questão é que a filosofia moral e ética, ela se tornou menor, e a filosofia mais como ciência, ela estava ganhando mais força. E o que no fim vai ser tomado por Roma, tudo isso aqui vai ser tomado por Roma no final, e a teoria vai pro saco. Roma não tem muita teoria. Roma é mais pragmática. É pragmatismo puro, como vocês vão ver lá no finalzinho do estoicismo. E é isso que acontece, as reações vão acontecendo
E por último, para a gente fechar esse episódio, a gente vai falar do psicológico. Qual era o psicológico do cidadão nessa época helenística? Nós vamos ver problemas mais sobre a vida da pessoa, problemas morais, obviamente, e vamos ver surgimento de filosofias mais voltadas ao indivíduo. Quando a gente vê Sócrates, Platão lá falando sobre a visão da polis, tal, tentando dar uma ideia nacionalista das coisas lá, tal, meio nacionalista, a gente vê que nessa época a filosofia ela se tornou algo mais individualizado para o indivíduo. E também nós vamos ver problemas, como eu disse, problemas cotidianos. Vão ter mais problemas cotidianos do que problemas lá, os cosmos, lá, aquelas porra de metafísica. Não, tudo aqui mudou, mano. Tanto é que você vai ver muitas dessas coisas aqui na filosofia dos caras. Você vai ver solidão, prazer, dor, que são problemas da vida. Vamos ver problemas morais como liberdade, individualidade e legitimidade, que são coisas de problemas da moralidade e da ética. Tudo isso daqui vai ser extremamente debatido pelo estoicismo, porque era essa a filosofia do momento. A ideia, e é engraçado, quando nós temos um problema dentro da nossa sociedade, as pessoas se voltam ao estoicismo, cara. Isso é incrível. Como é que a gente pode, através de uma porra do imperador, fazer com que as pessoas voltem a serem individualistas, cara? Isso aqui é um ponto que você precisa refletir agora, quando terminar esse vídeo, e pensar sobre isso, como as coisas se repetem sem se repetir. Isso é uma coisa mágica, cara. É a matemática. As coisas se repetem sem se repetirem. E por hoje é só, galera. Até a próxima aí. Valeu.